Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um programa de AZ. Eu sou Rogério Calazans, estou todos os dias com vocês aqui na TV10 de segunda a sexta-feira e também você pode acompanhar o nosso programa pelas redes sociais, pelo meu canal no YouTube, Rogério Calazans, também pela minha página no Facebook, Rogério Calazans Oficial, e também as nossas publicações no Instagram. Então você também pode acompanhar pelo Facebook da TV10. Muito importante que você curta, que você compartilhe os nossos conteúdos e que você participe conosco deixando ali a sua mensagem. Você tem entendido que aqui no nosso programa é de A a Z. Falamos de tudo, é um programa completo. Falamos de política, falamos de desenvolvimento pessoal e nessa semana eu quero dedicar um pouco do nosso horário, do nosso tempo a falar para vocês como estruturar resultados. Falar sobre mudanças, questões que vão auxiliar você no seu dia a dia, ok? Pois bem, eu já comecei sobre isso na semana passada perguntando para você o seguinte: você sabe para onde você está indo? Você tem noção da direção que a sua vida está tomando? Quem é que rege as decisões que você toma? Quem é que tem tomado as decisões, aliás, na sua vida? É você que toma de forma livre, de forma plena as suas decisões? Ou será que tem outras pessoas tomando decisões para você? Pois bem, é muito importante que você compreenda que quando se trata de direção de vida, de decisão, não existe vácuo, não existe. Certo? Ou você toma a direção da sua vida, ou você toma as suas decisões, ou certamente alguém as tomará por você. Certamente alguém dará a direção para a sua vida. Alguém, uma conjuntura, o momento, alguma coisa vai dar a direção para a sua vida. É muito importante que você assuma o controle. Eu, como cristão, eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. Eu sei que tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus. Todas as coisas contribuem para isso, para o nosso crescimento. De modo que em todas as experiências da minha vida, eu posso retirar o lado positivo delas, por mais trágicas que elas pareçam. Isso não significa que Deus seja necessariamente, obrigatoriamente, o criador de todos os acontecimentos, mas tudo está debaixo do controle dele e debaixo das leis que ele criou e inclusive transformou essas leis em leis naturais. Leis que, como a lei da gravidade, se você pular do quinto andar de um prédio, você vai cair. Certamente isso vai acontecer. É uma lei natural da gravidade, tanto quanto a lei da semeadura também é uma lei natural, que aquilo que nós fazemos, aquilo que nós semeamos, certamente nós colheremos. Isso nos torna, portanto, agentes decisivos da nossa vida conforme delegação dada por Deus. Isso não afronta a Deus. Isso foi criado por Deus. É muito importante nós falarmos sobre isso, porque às vezes tem muita confusão, especialmente no meio cristão, sobre isso. Eu vou ficar quieto aqui porque Deus é que sabe o que vai acontecer. Em muitos momentos a gente tem que esperar em Deus. Deus nos direciona. A Bíblia diz que os seus caminhos são mais elevados, os caminhos dele, do Senhor, são mais elevados que os nossos, que os pensamentos dele também são pensamentos de paz, não são pensamentos de guerra, são pensamentos que nos levam à prosperidade, de modo que o nosso estado mental tem que ser um estado de descansar nas posições do Senhor, na vontade soberana dele, compreendendo que a vontade soberana dele é sempre perfeita e agradável, é sempre uma vontade que nos leva à prosperidade, que nos leva à paz e não que nos leva necessariamente à guerra, à perda, ao prejuízo, porque a Bíblia diz que quem vem para matar, roubar e destruir é o inimigo. Isso não é coisa de Deus. Então o nosso estado tem que ser um estado de confiança. Agora, estado de confiança não retira a nossa responsabilidade, certo? Porque isso foi o próprio Deus que criou, ou seja, você vai colher aquilo que você semeia. Isso não é uma lei religiosa que vale somente para as pessoas que participam dos cultos e levam seus dízimos e as suas ofertas. Isso é uma lei natural que vale para todas as coisas. E a mais, a Bíblia diz ainda, seja fiel no pouco que no muito eu te colocarei. O próprio Deus dizendo isso, que nós temos que aprendermos o poder da fidelidade. Eu ainda vou falar bastante sobre isso aqui. O poder da fidelidade, de sermos fiéis nas pequenas coisas para que sejamos colocados nas grandes coisas. Isso significa que nas pequenas coisas do dia a dia, quando nós fazemos de forma correta, quando nós aprendemos a ter apreço pelo certo, simplesmente porque ele é certo, isso nos traz benefícios pela lei da semeadura. Certo? Então, mesmo sendo uma coisa pequena, estou sendo fiel no pouco,
para no muito eu ser colocado pela lei da semeadura, eu fazendo certo nas pequenas coisas, no muito eu serei colocado, mas de qualquer modo eu continuo sendo responsável por esse impulsionamento. Muito maior do ponto de vista individual do que a ação de Deus na nossa vida é a reação de Deus às nossas atitudes, aos nossos pensamentos, às nossas palavras. Por quê? Porque Deus já nos deu as condições necessárias para isso. Deus já nos outorgou, essa palavra é chata, né? Outorgou, no direito a gente usa muito essa palavra. Deus já nos outorgou a procuração para agirmos com a autoridade dele aqui. Eu já falei isso para vocês desde a criação, desde Gênesis, quando Deus disse, olha, domine sobre todas as coisas, administre todas as coisas. Ele já nos concedeu essa prerrogativa, uma prerrogativa que não valia apenas sobre a vida de Adão, mas valia sobre toda a humanidade que estava sendo criada naquele momento. Portanto, eu, Rogério Calazans, eu tenho uma procuração para agir aqui em nome do Senhor, e isso é confirmado no Novo Testamento, quando a Bíblia diz que nós somos constituídos embaixadores de Cristo, que em todo momento ele faz o apelo por meio da nossa vida. Embaixador é alguém que representa um governo, é enviado por um governo, que tem as contas pagas por esse governo, que não fala em nome próprio, mas que expõe a vontade daquele governo. Aonde o embaixador mora, na embaixada, é considerado inclusive uma extensão do território daquele governo. Então a minha casa é a extensão do território celestial. Aonde eu trabalho, que também juridicamente é considerado domicílio, é extensão do território celestial. Portanto, eu já tenho a outorga, eu tenho a procuração, eu tenho já condições espirituais de autoridade para dominar sobre as coisas, para tomar as decisões certas. O que eu preciso é transformar isso verdadeiramente em ação. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque eu quero desmistificar as coisas na sua mente, quero que você compreenda que você, independente da situação que você está, de repente eu estou falando com uma pessoa que está acamada agora, está com Covid, ou com outra enfermidade, ou que está com muitas dívidas, ou que está com depressão, ou que não vê saída na sua frente. Mas eu quero dizer que as transformações, as mudanças vão começar por você. Pouco importa a circunstância em que você esteja, elas começam por você, porque existe a lei da semeadura. Você é o responsável. Não haverá mudança de ordem generativa, conforme nós costumamos dizer em programação neurolinguística, e eu já explico o que é isso para vocês, se você não assumir o princípio da autorresponsabilidade. Mudança generativa é aquela mudança que muda profundamente a sua vida, de forma definitiva, que estabelece novos pilares. Se eu tenho um pilar de conflito, um pilar de dívida, um pilar de vida, aliás, cheia de dívidas, cheia de problemas, eu vou mudar a forma de constituição da minha vida. Ainda que isso demore 1 mês, 2 meses, 2 anos, 3 anos para ser concluído, mas eu vou começar a fazer mudanças que sejam generativas. Existe uma outra categoria de mudança que é chamada de mudança remediativa, certo? Ou seja, aquela mudança só para o momento. Eu estou com dor de cabeça, eu vou lá e tomo um remédio para dor de cabeça. Remédio, ou seja, isso é uma mudança remediativa. Aquele remédio ele vai mexer no meu sistema nervoso de modo que o meu sistema não vai mais identificar aquela dor. E eu paro de sentir a dor, só que eu não cuido da causa da dor. Eu não vou resolver o problema. Qual é a causa da dor? Pode ser o excesso de lactose, o excesso de leite. A causa da dor pode ser qualquer outra coisa, pode ser um problema de saúde que precisa de tratamento. Então, quando eu tenho a mudança remediativa, eu simplesmente resolvo um problema. Eu estou devendo alguma coisa ali, vou ali e pago aquela conta, mas eu não mudo o meu padrão de vida que me leva a um padrão de dívidas. Certo? A mudança generativa, eu estou com dor de cabeça, eu até tomo remédio porque eu preciso de uma solução imediata. Mas eu descubro qual é a causa daquela dor, porque eu não quero mais depender do remédio. Certo? Então, se eu vou descobrir e vou buscar a cura daquele problema, e isso é uma mudança generativa. Se eu estou acostumado a um padrão de vida cheio de dívidas, isso é porque o teu padrão de dívida tem te levado a isso. O teu padrão de vida, aliás,
tem te levado a isso. Isso não tem acontecido por conta do governo, isso não tem acontecido por conta da conjuntura, isso não tem acontecido por outras coisas. É claro que a conjuntura, o governo, qualquer situação pode até contribuir com isso, mas você é o responsável. Primeiro ponto que você precisa para mudar a sua vida é perguntar em que direção eu estou indo com base nas minhas decisões. Assumir a responsabilidade pela própria vida é o primeiro ponto para que haja mudança generativa. Um grande abraço para você, nos vemos no próximo programa.